Olá, aqui é a Letícia e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a nova adaptação de Persuasão, que é uma adaptação aí do livro de mesmo nome da autora Jane Austen, publicado em 1817, e o filme aí agora de 2022 entra para o catálogo da Netflix. Eu produzi um vídeo em que eu conto mais sobre quem foi Jane Austen e como que a obra da autora continua sendo adaptada até os dias de hoje. Eu também conversei com a professora Adriana Salles, ela é especialista em Jane Austen, e nós tentamos explicar a importância da autora mais de 200 anos depois da sua morte. Então fica a dica aí, o link está aqui na descrição do vídeo, também aqui no card de informações. E antes da gente começar, eu deixo meu convite aqui para você se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo para que ele seja distribuído para mais pessoas. E aí, nesse vídeo de hoje, eu dividi em duas partes. Vou comentar um pouquinho sobre o livro de 1817, porque vai ajudar aí a explicar alguns pontos que eu vou falar da análise do filme. E aí, quando a gente fala sobre Persuasão, né, de 1817, esse livro foi o último manuscrito aí que a autora escreveu por completo. Ela começa a escrever aí por volta de 1815 e alguns meses depois ela começa a adoecer, então ela consegue terminar esse texto, nessa história de Persuasão, só que ela não consegue ver o livro publicado, porque ela morreu em 1817. Então, cerca de 6 meses depois da morte de Jane Austen, os irmãos dela publicaram esse livro, né? Então foi o Henry e a Cassandra Elizabeth que publicaram, né? A Cassandra foi a única irmã mulher de Jane Austen, também a melhor amiga da autora. Então esses dois irmãos publicaram póstumamente Persuasão em 1817. E aí tem alguns estudiosos que dizem que outros dois irmãos da Jane Austen inspiraram ela a escrever sobre a Maria Britânica em Persuasão, porque daqui a pouco vocês vão perceber que tem uma grande influência ali em um dos personagens. Então os irmãos que inspiraram ela a colocar esse tema, né, da Maria Britânica em Persuasão. E uma outra curiosidade é de que Persuasão teria sido o título dado dos irmãos, né, o Henry e a Cassandra. O manuscrito da Jane Austen teria outro título, né, chamaria The Elliots, que é o nome da principal família ali que é retratada no livro. Então, os irmãos que teriam mudado para Persuasão, que seria o nome mais forte aí para a história. Essa adaptação agora de 2022 é mais uma aí de várias outras versões que nós temos de Persuasão. O primeiro foi de 1971, aí o segundo foi o filme de 1995 e o último, né, o mais recente, esse é de 2007. E agora a gente tem essa de 2022. Eu ouso dizer aqui que a minha versão preferida é de 1995. Então, se você já conhecia os livros de Jane Austen, já leu Persuasão, me deixe nos comentários qual é a sua versão preferida. Porque Persuasão é uma história que eu gosto muito, é uma das histórias preferidas de Jane Austen. Então, ver aí mais uma adaptação é muito legal para a história e também para o reconhecimento de Jane Austen. E aí, falando do livro, né, de 1817, a gente tem ali uma sociedade inglesa do século XIX e as pessoas que vivem nessa época vivem a partir dos títulos que elas têm, né, as fortunas que essas famílias possuem, né, são pessoas ali ricas que tentam fazer a manutenção dessa riqueza e continuar ali com a aristocracia, né, plena. Então, quando trabalhadores ali começam a ganhar dinheiro e alcançar essa fortuna também, né, ter dinheiro, essas pessoas que não têm um poder aquisitivo muito grande, e quando elas começam a ganhar dinheiro com o próprio trabalho, isso começa a enfraquecer ali essa aristocracia. Então a gente tem isso muito bem retratado em Persuasão. Outro tema também é a questão da limitação das mulheres nesse período. No século XIX, as mulheres não podiam trabalhar. Elas ficavam restritas ali ao ambiente doméstico, né? As casas dessas mulheres. O que elas faziam era aprender música, aulas de canto, piano, também outras línguas. E de uma forma, é para entreter outras pessoas, né? Elas não podiam trabalhar.
nem mesmo as heranças dos pais dessas mulheres, muitas vezes elas não herdavam, na verdade elas não herdavam, isso estava na lei. Então, e uma forma de melhorar talvez a vida dessas mulheres era o casamento. O casamento servia aí como um contrato social, né? Entre pessoas que tinham dinheiro com pessoas que tinham dinheiro. Então, não era bem visto um casamento de pessoas de classes diferentes. Então, esse é o pano de fundo aí, os principais temas em Persuasão. Então, Jane Austen constrói muito bem esse universo a partir de grupos de famílias diferentes ali. A gente tem os Elliots, né, os Musgroves e outros personagens que entram aí nessa história e retratam essa sociedade do século XIX. Isso é uma das características de Jane Austen, né? Apesar da gente ver ali livros de bailes, festas, muitas viagens, né? Todas as heroínas de Jane Austen se casam por amor, mas na verdade, né, o leitor mais crítico ali, mais atento, vai identificar a ironia que ela traz por trás de tudo isso que ela escreve ali a partir desses personagens. Porque o que ela está querendo dizer ali é uma crítica social nessa época que ela viveu, né? As mulheres precisavam casar bem para ter uma vida tranquila ali. E aí, assim como no livro, o filme fala sobre a Anne Elliot, no filme interpretado pela atriz Dakota Johnson, vivendo ali as consequências das decisões que ela tomou quando mais jovem, quando ela recusou o noivado do Frederick Wentworth, um homem que não tinha muito dinheiro, né, vem de uma família sem fortunas e tinha um futuro muito incerto. E aí, 8 anos depois, ele volta, mais rico e capitão da Marinha Britânica, né? Então, ele foi trabalhar na Marinha e conseguiu aí um lugar de prestígio na sociedade. Então, o livro fala muito sobre isso, né? Então, no filme a gente vê esse enredo principal também. Ao mesmo tempo, a Anne Elliot precisa ajudar ali a família, principalmente o pai e a irmã, que precisam se mudar para conter os gastos, né, das famílias dos Elliot. Então, tudo isso a gente acompanha no filme, assim como no livro. E aí, no filme, a gente tem uma atualização do texto de Jane Austen, mas aí na minha análise, o filme não consegue convencer muito quando faz escolhas que tiram o peso, né, dessa sociedade do século XIX. Porque o que a gente vê ali são pessoas no século XIX, o figurino diz isso, os cenários diz isso, né, as belas paisagens, assim como no livro, mas os diálogos falam outra coisa. A gente tem ali pessoas que falam como se estivesse em 2022, talvez, mas o texto é mais moderno para a época. Então a gente tem diálogos que não correspondem ali com a ambientação e com a estética do filme. Então, isso, na minha análise, é provocado por causa dessa tentativa de atualizar o romance de Jane Austen. Então, a gente tem ali uma resolução, né, que é o final do filme, muito rápido, porque não foi muito bem explorado o tema ali, né, durante a jornada da Anne Elliot e também do Wentworth. E o que a gente vê no final é algo muito superficial, talvez, mas muito rápido, porque, claro, o filme é uma adaptação, a gente tem que ver como algo novo, mas o material de base, quem leu, sente falta de algumas coisas pro final, de que talvez tudo isso tenha sido resolvido de forma muito rápida. Além disso, a gente tem diálogos, né, não na sua maioria, mas em grande parte diálogos que são expositivos ali, principalmente do Wentworth, né? Que são esses diálogos expositivos? São os personagens falando coisas que poderiam ser mostradas pra gente. Então isso transforma em algo muito simplório ali, sabe? Então eu percebi isso em vários momentos do filme, mas ao mesmo tempo nós temos belas paisagens pela Inglaterra do século XIX, assim como no livro. A Jane Austen escreve muito bem essas paisagens e eu consegui reconhecer no filme.
Ao mesmo tempo, a gente tem também posicionamentos de câmeras e iluminação, né? A fotografia ali que ajudam a mostrar determinados sentimentos desses personagens em momentos importantes. Então a gente tem, né, a câmera se movendo ali para determinar um sentimento importante do Wentworth, né, da solidão ali com relação a Anne Elliot, né? Ele vê ela se afastar ali com outro homem. Então a gente tem a câmera ajudando a contar esse sentimento. Outro detalhe que eu percebi também é a iluminação, né? Porque a iluminação ali, a pouca luz em determinadas cenas, pode dizer muito também sobre esse personagem. E a gente tem isso em Persuasão, quando a gente tem a Anne Elliot ali mais melancólica, com as incertezas ali do relacionamento com o capitão. Então, a pouca iluminação ajuda a contar isso também. Então, a partir de agora, eu vou dar mais spoilers sobre o filme. Então, quem não gosta muito, depois volta aqui para essa parte do vídeo, porque eu quero destacar as escolhas, né, pros personagens principais mais, né, pra Anne Elliot e pro Capitão Wentworth. Porque aí no filme a gente tem uma Anne Elliot mais divertida, com senso de humor, né? O filme tenta aí equilibrar o humor com o drama. A gente tem a Anne Elliot conversando com a câmera, que é essa quebra da quarta parede. Então ela é muitas vezes a narradora do filme. Então ela tem esse lado inteligente também, né? Equilibrado. Eu consegui identificar isso na Anne Elliot do livro, porque a Anne tem esse lado equilibrada, doce. Então, eu senti que a Anne Elliot de Persuasão conseguiu demonstrar isso em vários momentos, mas talvez esse equilíbrio do humor, por conta daquilo que eu falei, né, da estrutura ali de atualizar, isso prejudica um pouco porque faz a gente não acreditar muito do que a Anne Elliot está dizendo. Então, a gente tem também o Capitão Wentworth, que em muitos momentos a gente percebe que ele tem um ressentimento pelo que aconteceu no passado. É assim no livro e eu consegui ver no filme. Então, a gente tem o Capitão Elliot, o Capitão Wentworth com postura ali de um marinheiro. A gente consegue perceber que, de fato, ele parece ser um marinheiro. Então, isso dá para perceber nessa atualização de 2022. Então, as escolhas que eles fizeram para essa adaptação, eu acredito que condizem ali com a proposta do filme. Mas aí, esse equilíbrio do humor com o drama, né, talvez prejudique essa proposta de atualizar. Porque é aquilo que eu falei, né? A gente tem um cenário do século XIX, mas com diálogos de 2022. Então, e aí eu conto um pouco da minha experiência como fã do livro, porque principalmente no filme de 1995, a gente tem momentos que de fato refletem muito a obra original, né? E eu senti falta dessa conexão do Capitão Wentworth com a Anne Elliot, né? Então, de 2022 a gente tem então essa versão de 2022, é uma nova versão do livro, porque o Capitão e a Anne, né, a linguagem do livro é os olhares, é o toque dos dois em determinados momentos. A gente tem várias cenas no livro, né, de né, saltar dos corações ali, o coração ficar quentinho, né? Porque a gente tem momentos como o reencontro dos dois, né, 8 anos depois ali no chalé em Uppercross. O filme de 95 mostra isso de uma maneira muito bonita e que corresponde ao livro, porque eles estão se reencontrando 8 anos depois e eles não sabem como um vai estar, como um ou outro vão estar ali, né? Então é uma surpresa para os dois. E aí no filme tem essa proposta de atualização, mas que eu senti falta desse olhar dos dois, né, desse coração quentinho. Outras cenas também é a carruagem, quando eles estão andando ali pelo vilarejo e a Anne Elliot está um pouco cansada. E aí o Wentworth sugere que ela entre na carruagem com a irmã dele e vá embora. E não precisa andar muito. E aí ele pega ela, mas ao mesmo tempo não olha nos olhos da Anne, porque justamente ainda tá com um pouco, né, aquele orgulho de ter sido abandonado no futuro. Então a gente tem também ali no concerto de música
que é quando eles trocam o maior diálogo ali do livro, é nesse concerto, e ali a Anne consegue perceber que tem alguma coisa ali no capitão. E aí no filme a gente tem algo mais simplório ali, é muito rápido como acontece. Então tem muitas cenas que, pra mim, eu senti falta. Então, é claro que esse filme é uma nova versão, tudo bem, mas a essência ali do romance eu senti que não me convenceu muito. Mas de fato a gente tem uma história ali de romance muito bonita, né? Se a gente for parar pra pensar, né, com a proposta que eles trazem pra gente, as escolhas também condizem ali. Mas quem tem material base, que é o livro, sente que faltou alguma coisa ali. E de uma forma geral, eu consegui identificar ali a vaidade do Sr. Elliot, né, o pai da Anne, que é muito vaidoso, egoísta, a Elizabeth também, né? Então eles têm um lado talvez cômico por causa de toda essa vaidade, esse egoísmo. E eu acredito que esse equilíbrio do humor às vezes funciona por causa desse lado cômico, né, do Sr. Elliot, da Elizabeth e da própria Mary também. Agora eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam dessa nova adaptação de Persuasão. Vocês já conheciam Jane Austen? Já conhecia as outras adaptações? Ou tudo isso é muito novo para vocês? Ou adorou o filme mesmo sem conhecer o livro original? Me deixem nos comentários que eu vou adorar ler. E só uma ressalva é que essa análise que eu fiz aqui, né, dessa adaptação é a partir do livro Como Falar sobre Cinema, da autora Anne Hornaday. Já tem alguns vídeos aqui no canal sobre como analisar um roteiro de um filme, atuação, design de produção, fotografia. Você pode conferir aqui no canal todos esses vídeos que ajudam a gente a analisar um filme como esse que eu fiz aqui para Persuasão. Então, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal e curtir bastante. Obrigada por você ter assistido até aqui e até a próxima!